Amém. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Vamos para a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia na carta que João nos deixou, que é a sua primeira carta, a primeira carta de João, no seu capítulo 2, versículo de número 14, por favor. Quantos irmãos acham? Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Eu quero agradecer ao pastor Misael, Deus abençoe, aos líderes jovens, meu amigo pastor Cleiton, Deus abençoe, a sua esposa Jadiane, o cooperador Marcelo também, Deus abençoe. É uma honra estar aqui, é um privilégio. Amém, irmãos? Carta de João, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo número 14. Diz assim: Eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém. Quem quiser tomar seu assento, pode ficar à vontade. Meus irmãos, no texto que nós lemos, ele vai dar o início assim: Eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E note que ele fala mais uma vez: eu vos escrevi jovens. Note comigo isso é muito importante. Ele começa falando: eu vos escrevi paz, mas ele vai falar novamente: eu vos escrevi jovens. E uma coisa que tem que ficar bem clara aqui é: quem está falando nesse versículo é o apóstolo João. Mas quem está falando através do apóstolo João? É o próprio Deus, é o próprio Espírito de Deus. Então, o que está registrado, o que está no texto, não é somente o apóstolo que está falando, mas é Deus falando através dele. Porque não são homens que falam, mas Deus falando através de homens. Então, note que Deus está falando conosco. O apóstolo João fala: eu vos escrevi paz. Depois ele fala: eu vos escrevi jovens. Então, entenda, não é somente o apóstolo João que está falando, mas é Deus falando. Não é somente o apóstolo João que está falando para os pais, mas é o apóstolo João sendo usado por Deus para falar também com os jovens. Então, o que está acontecendo aqui é Deus falando conosco. É Deus falando conosco. Porque a Bíblia, ela é assim: homens que escreveram, mas Deus que inspirou. Aí foram os homens que falaram, mas foi Deus falando através desses homens. Os homens que escreveram a Bíblia, mas é Deus falando com cada um de nós. É Deus que fala na Bíblia. Então, com quem que Deus está falando aqui? Primeiro, o apóstolo João fala: eu vos escrevi paz. E qual é o outro grupo? Eu vos escrevi jovens. Muito importante, então pode gravar isso. E se você ver nos outros versículos que vieram antes, o apóstolo João, ele vai falar com 3 grupos diferentes: pais, jovens e filhinhos. Pais, jovens e filhinhos. 3 grupos diferentes. 3 grupos com maturidades diferentes. Mas é Deus falando com todos. Então, veja comigo. O apóstolo João fala com os pais, pessoas mais experientes. O apóstolo João fala com os filhos, pessoas que já têm um tempo na caminhada com Deus. Mas também o apóstolo João, sendo usado por Deus, fala com os filhinhos, quem está começando agora. Então não importa qual é a fase que você está. Se você está começando bem agora a sua vida com Deus, se você já tem um tempo na casa de Deus, ou se você já tem muito tempo na casa de Deus. Deus fala com você que já tem muito tempo. Deus fala com você que tem mais ou menos um tempinho na casa de Deus. Mas se você está começando agora, Deus quer falar também com você. Então note,
Deus está falando com esses 3 grupos de pessoas. E Deus fala com os mais velhos já, com os jovens e com os filhinhos. Mas por quê? Por que Deus fala com todos? É porque o propósito de Deus não é somente usar as pessoas mais velhas, mas é usar também as pessoas mais novas. Deus não quer somente usar as pessoas que já têm muito tempo de igreja, mas as pessoas que também são jovens na igreja. Deus não quer somente usar quem já tem 10, 15 anos, não. Ele quer usar você, que tem 2, que tem 3, que tem 5, que tem 6. Não importa seu tempo de casa, Deus quer usar você da maneira que você é. Deus quer te usar. Não importa a sua idade, o seu tempo. O propósito de Deus não é somente usar as pessoas que são casadas, mas é também usar os solteiros. O propósito de Deus não é somente usar as mulheres que são casadas, mas é usar também as mulheres que não são casadas. O propósito de Deus é esse, porque Deus fala com todos. Por isso existem grupos na igreja, jovens, crianças, os homens, porque no reino de Deus todos têm importância. Deus não quer falar somente com os mais velhos, Deus quer falar com vocês, jovens. Deus quer falar com você que tem 10, tem 15, tem 20, tem 18. Deus quer falar com você. Então, eu quero ver aqui com os irmãos 3 tópicos nesta palavra que nós lemos. Se você puder ficar com a sua Bíblia no texto que nós lemos, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo de número 14. 1 João, capítulo 2, versículo de número 14. E os tópicos são muito parecidos, mas eu sei que Deus quer falar com você nesta noite. O primeiro tópico se resume em uma frase: você é. O segundo tópico é: você tem. O terceiro é: você vence. Você é, você tem e você vence. Nesse tópico aqui, que é o primeiro, que é você é, note que o apóstolo João, falando com os jovens, ele vai falar o seguinte: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Essa é a primeira característica que nós vemos Deus falando através do apóstolo João, falando dos jovens. Lembre-se, é Deus que está falando com os jovens crentes. É Deus falando com vocês que estão na igreja. É Deus falando com vocês que estão na igreja, que tem uma vida com Deus. É Deus falando com vocês que se esforçam para ter uma vida em santidade. Não é homem falando, é Deus falando com vocês, jovens. Vocês que lutam para estar na presença de Deus, ou este mundo mal. Mas lembre-se, Deus está falando com vocês. Mesmo nesse mundo mal, Deus fala com vocês e fala: você é forte. Você, em 2024, você é forte. Você, jovem, crente, você é forte. Não é fácil estar aqui. Não é fácil ser crente, mas ser jovem crente é mais difícil ainda. Por isso que Deus fala: você é forte. Deus, através do apóstolo João, está falando: vocês são fortes. Mas por que os jovens são fortes? Porque ele vence. O jovem é forte porque ele vence, porque ele se esforça. Mas o que ele vence? Em primeiro lugar, ele vence uma batalha contra si mesmo, que é a pior de todas, que é a carne. Todos nós sabemos que nós temos que viver no Espírito, mas nós temos uma natureza que, se você deixar, ela te puxa para baixo. Se você deixar, ela faz coisas que você não quer. Por isso que ela se chama carne, a natureza pecaminosa. E essa é a primeira batalha que você tem que enfrentar. É a batalha contra você mesmo. Não é contra o sistema, o mundo, não é contra o diabo, mas é contra você mesmo. Para começar, a primeira batalha é interna. Por isso que o jovem é forte, porque ele vence a carne em primeiro lugar. Em segundo lugar, o jovem é forte porque ele vence o diabo. Imagine um jovem posicionado em 2024.
Imagine um jovem cheio do Espírito em 2024. Imagine um jovem de oração, de jejum, que lê a palavra em 2024. Esse pode ser você. Você pode ser forte porque você vence a você mesmo e você vence o diabo também. Em terceiro lugar, você é forte porque você vence o mundo. Você vence a carne, você vence o diabo e você vence o mundo. O mundo é o sistema que Satanás domina. É o sistema que Satanás reina. São as pessoas que vivem em um estilo de vida pecaminoso, que não fazem a vontade de Deus, que não agradam a Deus. Então, jovem, por que você é forte? Porque, primeiro, você vence a você mesmo. Você vence o diabo. Você vence o mundo. Quer o exemplo disso na Bíblia? Quem foi um homem, um jovem, para começar, posicionado? Um jovem que tinha uma vida com Deus, era Daniel. É um exemplo que ele venceu a si mesmo e depois todo o mundo que ele vivia, que era a Babilônia. Se você ler Daniel, nós vamos ver, Daniel ele vence a si mesmo em primeiro lugar. Daniel, ele fala, eu não vou comer do manjar do rei. Quando ele fala isso, é ele vencendo a si mesmo, é ele vencendo a carne, é ele vencendo a batalha interna. O mundo está falando assim, ó, come aqui esse manjar do rei, é bom, só pode fazer bem. Não, eu quero batalhar com a minha natureza, eu vou vencer a mim mesmo. Eu vou fazer um jejum especial somente para com Deus. Eu não vou comer do manjar do rei. É Daniel vencendo a si mesmo. Daniel venceu a Babilônia. Daniel venceu o sistema. Mas lembre-se, ele não era um super-homem. Ele não era anjo, ele era humano. Ele não era um homem que veio do céu. Ele era um jovem. Qual foi o preço que ele teve que pagar para vencer a si mesmo, para vencer a Babilônia? Simples, 3 vezes no dia. Ele dobrava os seus joelhos e orava. Qual é o segredo para vencer o mundo, o diabo e a carne? A oração. Não há outro caminho, não há segredo, não há uma mágica, não. Tem que se pôr de joelho, tem que se humilhar perante Deus, tem que pôr a boca no pó. Se você não vencer você mesmo, a sua carne, em oração primeiro, você não vence o diabo, você não vence o mundo, você não vence ninguém, sem vencer você primeiro. Mas lembre-se, a oração te coloca para cima. A oração vai abastecer a sua fé. A oração vai te dar forças para continuar vencendo a você, o diabo e o mundo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, Deus falou, jovens, vocês são fortes. Mas vamos ser sinceros. Vamos reconhecer. Tem vezes que a gente vê isso aqui e fala, eu não sou forte coisa nenhuma. Eu não consigo não. Tem vezes que a gente olha para nós mesmos, Senhor, eu pequei de novo. Eu falhei de novo. Eu olhei de novo. Eu falei de novo. Eu desejei de novo. Mas lembre-se, Deus falando, jovens, sois fortes. Jovens, vocês são fortes. É Deus falando, não é homem. Não é homem, é Deus falando com você. Você é forte. Você é forte. Porém, tem vezes que a gente vê que isso pode não ser uma realidade. Mas lembre-se, teve um caso na Bíblia muito parecido com Gideão. Em Juízes 6. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. É o anjo do Senhor, Deus falando com Gideão. Varão valoroso. O Senhor é com você. Mas olha as desculpas de Gideão. Olha as desculpas de Gideão. Deus falou, o Senhor é contigo, varão valoroso, você se esforça, você luta. E no outro versículo ele fala, Deus falando, vai nessa sua força. Deus falando para Gideão, vai nessa sua força. Mas olha, Gideão ouve Deus falando e fala que ia livrar Israel por meio dele mesmo, por Gideão.
Mas olha as desculpas que o próprio Gideão dá. A primeira desculpa: a minha família é a mais pobre em Manassés. É a desculpa de Gideão falando: Senhor, como que o Senhor é comigo se a minha família é mais pobre na minha tribo? Como que o Senhor é comigo se eu não tenho dinheiro? Eu não sou coisa nenhuma. Mas é Deus falando: varão valoroso, o Senhor é contigo. Pode não ter dinheiro, mas o Senhor é com você. Pode não ter uma conta cheia de dinheiro, mas o Senhor é com você. O Senhor que é o dono do ouro e da prata, o Senhor é com você. Ele cuida de você. É Deus falando. Gideão dá uma outra desculpa: e eu, o menor na casa de meu pai. Gideão falando para Deus: Senhor, a minha tribo é a menor e eu sou o menor. Mas para Deus não tem menor não. Se ele falou: o Senhor é contigo, é porque Ele quer usar você. Para Deus não tem isso. Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser pobre, pode ser rico, Deus usa da mesma maneira. Não há nenhuma acepção de pessoas. Ele vai usar. E olha Deus falando para Gideão: eu hei de ser contigo. Eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Deus falou, ele tentou fugir, falou: não, eu vou ser com você. Calma, Gideão, eu vou ser com você. Por quê? Gideão reconheceu a sua fraqueza. Mas quando a gente reconhece a nossa fraqueza, Deus fala: eu sou com você. Não é na força no seu braço, eu sou com você. Não é você, sou eu. É a mesma coisa com Moisés. Vá para o Egito, fale contra Faraó, liberte o meu povo. E ele fala: quem sou eu? Eu não sei falar. Mas ele fala: eu sou com você, eu vou ser contigo. Não é você, é Deus. Não é a sua força, é a força de Deus em você. É através da sua fraqueza que a força de Deus vai se manifestar. Note que pelas desculpas de Gideão, a gente vê uma grande lição. Para Deus, não importa se é rico ou se é pobre, grande ou pequeno. Para Deus não há isso. Então se você nessa noite já usou algum desses argumentos, falando: Senhor, eu não tenho dinheiro, o Senhor me fez uma promessa, como que eu vou viajar, mas se eu não tenho dinheiro? Calma, eu vou ser contigo. Senhor, mas eu sou o menor da minha casa, eu vou ser contigo. Eu sou o menor da minha casa, Senhor, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Mas Ele fala: eu vou ser com você. É Deus através de você. Então Deus falando através do apóstolo João: vocês são fortes. Por quê? Porque é assim que Deus te vê. É assim que Deus te vê. É a forma como Ele vê a gente, porque Ele fala: o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê a aparência, o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha o coração. Pode não ter dinheiro, mas tem um coração quebrantado na presença de Deus. Pode não ter a melhor roupa, mas tem um coração quebrantado diante de Deus. Pode não ser grande, mas tem um coração quebrantado diante de Deus. Pode não fazer muita coisa na igreja, mas Deus é com ele. Mas Deus é com ele. Acredite no que Deus fala para você. Já foi falado que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não fala mentiras. Ele não brinca em serviço. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Quem crê nessa palavra? Deixa eu ver quem crê. Acredite no que Deus fala para você. Você é forte. O mundo pode ser forte. O diabo pode ser forte com os seus anjos. Mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior são os que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. É o primeiro tópico. Você é. É o que? É forte. O segundo tópico é: você tem. Você tem. E se você ver comigo no versículo que nós lemos, diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Leia comigo: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. A primeira coisa é que você é forte em Deus. A segunda coisa é que você
tem. Eu vim te dizer nessa noite, você tem algo especial. Você tem algo que muitas pessoas não têm. Você tem algo que muitos homens de Deus não tiveram no passado, no Antigo Testamento. Você tem algo que muitos profetas do Antigo Testamento não tiveram. Você tem algo que é muito poderoso. Você tem algo nas suas mãos que pode transformar vidas. Você tem algo nas suas mãos que derruba diabo, que derruba reinos. Você tem algo na sua mão que vai mudar a história das pessoas. E a Bíblia diz: onde estão os homens que alvoroçaram o mundo? Por quê? Tinham isso aqui no coração. Em Atos, nós vemos a igreja primitiva. Olha o testemunho das pessoas que viram os discípulos de Jesus pregando com ousadia. Esses homens que alvoroçaram o mundo, viraram o mundo de cabeça para baixo, eles chegaram aqui. Por quê? Através da palavra viva, através da palavra, através daquele que se fez carne, da palavra, do verbo, é Ele. É isso que Deus está falando aqui. Jovens, sois fortes, ok, já entendemos. Que mais? A palavra de Deus está em vós. A palavra de Deus está em vós. Isso é privilégio, isto é graça, isso não é mérito, isso é privilégio. Você tem a palavra. Na versão que nós lemos diz: a palavra de Deus está em vós. E olha que coisa interessante comigo. A palavra no início estava com Deus no Éden. Não comam do fruto do jardim. Mais para frente nós vemos, a palavra estava na boca de Moisés. Deus falava com Moisés, Deus falava com o povo. Mais para frente nós vemos, a palavra estava na boca de Davi através do Espírito Santo. Mais para frente nós vemos a palavra na boca de Salomão, nos provérbios, nos cânticos. Mais para frente nós vemos a palavra na boca de Isaías, profetizando. Mais para frente nós vemos a palavra de Deus na boca de Jeremias. Mais para frente nós vemos a palavra na boca dos profetas menores. Mas quando chega no Novo Testamento, o verbo que se fez carne, aquele que é a palavra, se encarnou, tomou a forma de homem. A palavra era Jesus e a palavra estava com Jesus. A mensagem do Evangelho estava com Jesus. O próprio Jesus vem, se faz carne, Ele é a palavra e tem a palavra consigo. Ele morre, ressuscita e Ele fala: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E o que acontece agora? A palavra está na boca dos discípulos. Saiu de Deus, foi para Moisés, foi para Davi, foi para Isaías, foi para Jeremias. Estava com Jesus, mas agora está com os discípulos. A palavra já está com os discípulos. E o que eles fizeram com essa palavra? Escreveram, registraram. Porque tinha que ficar escrito, tinha que ficar registrado. Mas 2000 anos depois, Deus usa o apóstolo João para falar conosco nessa noite. A palavra de Deus está em vocês. Não está na boca. Não está somente registrado. Está dentro de vocês. Está no coração de vocês. Não está somente na boca. Não está somente na mente. Está dentro. Está dentro de você. Aquilo que estava na boca, agora está no seu coração. Olha que privilégio. A palavra que estava somente escrita, agora mora dentro de você. A palavra que era somente para profetas, agora está dentro de você. A palavra que era somente para pessoas usadas por Deus, também está no seu celular. A palavra que era só para homens de Deus, agora são para nós, gentios, pecadores, falhos. Mas nós, jovens, somos fortes. A palavra de Deus está em vós. É a palavra. A palavra. Em outra versão diz: a palavra de Deus permanece em vocês. Isso é algo muito interessante, porque nós vemos Jesus pregando a parábola do semeador. E ele fala que o semeador saiu a semear. Pôs uma semente aqui, pôs outra semente aqui. Ok, mas e aí? A semente representa a palavra pregada. E o que houve?
A palavra foi pregada em diferentes tipos de solos. Isso representa diferentes tipos de coração. Jesus lança a palavra, ele prega. Mas o que vai fazer efeito é onde está armazenada. Em Lucas, quando vemos essa parábola, o próprio Senhor fala: quem guarda a palavra em um coração humilde, honesto ou bom, essa vai dar fruto. Pode ter a semente, mas se não der fruto, do que vale? É desperdício de semente. É desperdício. Mas olha só, a palavra de Deus permanece em vocês. E olha só, nessa mesma parábola, nós vemos que o Senhor planta a semente, mas de um modo figurado, o Senhor diz: vem as aves, ó, pega. E qual que é a explicação disso? Ele falou, Jesus falou: o diabo vem, ó, e tira a palavra do coração. Aonde você tem guardado a palavra de Deus? O que tem roubado a palavra do seu coração? O que tem roubado a palavra da sua mente? Guarda o que tens, para que ninguém tome a palavra que está em você. Hoje em dia, são muitas heresias, muitas distorções da palavra de Deus. Muita gente pega o texto e distorce. Fala: não é bem assim, não precisa ser assim tão rígido, não, só faz isso, está bom. Não, a palavra que Jesus falou permanece em mim. A palavra está em você. Não deixe que o mundo tire isso de você. Não deixe que o diabo tire essa palavra do seu coração. Essa é a palavra verdadeira. Pode ser dura, mas para quem iremos nós? Só tu tens. Só tu tens a palavra de vida eterna. A palavra permanece. Não deixe nada tirar do seu coração a palavra. E qual é o resultado de nós guardarmos a palavra em nós? Pode ser muitas coisas, mas uma coisa que eu quero falar aqui é preparo. Você com a palavra, você tem preparo. Quer um exemplo? O maior exemplo? Jesus Cristo, no deserto. Mas ele não tinha comida, mas ele tinha a palavra, o pão vivo. Ele não tinha o pão, ele não tinha peixe, mas tinha a palavra. O próprio diabo, meu Deus, olha que tentação, o próprio diabo apareceu para Jesus, fala: se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O diabo questionou a divindade de Jesus. Se você é de fato, olha só, jovem, se você é forte de fato, faz isso aí, determina que já era, determina que acontece. Não é assim. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que o próprio Senhor está falando? Não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que Deus quer. Eu posso não ter o alimento físico, mas eu tenho um alimento espiritual. Era isso que Jesus estava falando. Mais para frente, o próprio Satanás fala. Olha só, usando a Bíblia. Note que Satanás, seus anjos, as pessoas desviadas conhecem de Bíblia. Se a gente não está preparado, o que acontece? A gente perde no argumento. A gente perde no argumento. Por isso que a gente tem que estar preparado. Diabo falando para Jesus: se tu és filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito. Olha só, não era fariseu falando para Jesus, era diabo, o anjo caído. O próprio, olha, o diabo falando: porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Satanás falando. Satanás conhece de Bíblia, gente. Satanás sabe do que está escrito muito bem. Ele fala: lança-te daqui de baixo. Mas Jesus fala: também está escrito. Satanás falou: está escrito, mas Jesus falou: também está. Não é somente uma parte. Eu não conheço somente uma parte da Bíblia, eu conheço toda ela. Também está escrito. Texto tem contexto. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Satanás quis criar uma heresia. Não, se o Senhor é filho de Deus, faz isso. Ele estava indo contra a própria palavra. Mas Jesus sabia: eu estou preparado, eu tenho a palavra em mim. Está escrito também. Porque temos que conhecer a Bíblia de capa a capa. Satanás continuando a tentar Jesus.
Ele falando, ó, tudo isso te darei. O quê? Os reinos do mundo, a fama, prosperidade. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha só. Mas Jesus falou, vai-te, Satanás, vai embora. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. A palavra vai te fazer estar preparado quando vier alguém falando alguma coisa contra Deus. A palavra vai te fazer preparado quando vier alguém falando assim, não, mas a Bíblia está errada. A Bíblia tem que ser atualizada. Não, está escrito, passa céus e terra, mas a minha palavra permanece para sempre. A palavra tem que estar em nós. A palavra tem que estar em nós. Quem tem a palavra está preparado contra o mundo, está preparado contra a heresia, contra falsos ensinos. A palavra te prepara para tudo. E olha só, Salomão falando, filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os mandamentos. Meu filho, olha só em outra versão, meu filho, não se esqueça da minha lei. Não se esqueça, em mente, memória. Não se esqueça da minha lei, mas guarde aonde? Guarde no seu coração os meus mandamentos. Como que a gente pode guardar de fato a palavra de Deus? Simples. Eu creio que essa frase você conhece. Essa frase é muito conhecida. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? O que o Espírito? Como que a gente guarda a palavra? Ouça primeiro. Não dá para ter a palavra em você, se na hora da palavra fica no celular. Não dá para ter a palavra em você, se na hora da palavra sai para ir no banheiro toda hora. Não dá para ter a palavra em você, se você não presta atenção. Não dá para ter a palavra se você foge das mensagens de Deus no culto. Não dá para ter a palavra se na hora das pregações você foge, você finge que não é com você. Não. Ouça o que Deus está falando com você. Tudo começa com ouvir. Como guardar a palavra? Colocando 2 versículos em prática. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Não é somente ouvir, porque ouvir você ouve, mas esquece. Mas quando você guarda no interior, nas tábuas do seu coração, é diferente. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Um outro texto é Jesus falando em João 15, versículo 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu, Jesus falando, como assim também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Como guardar a palavra? Ouvindo. Como guardar a palavra? Obedecendo no coração, guardando no coração e também praticando. Tiago fala, se alguém é ouvinte da palavra, mas não pratica, ele parece alguém que se olha no espelho. Ele olha no espelho, tô bonito hoje, hein? Vai embora e esquece. Mas se você pratica, se você ouve, guarda e pratica, não vai ser assim com você. Você vai conhecer a palavra, você vai conhecer a palavra, vai estar guardando a palavra, vai perseverar nessa palavra. Em terceiro lugar, lembre-se, em primeiro, você é forte. Em segundo, você tem o que? A palavra. Em terceiro, você vence. Você vence. Isso é muito interessante. Note no versículo que nós lemos. João fala, eu vos escrevi jovens. Ok. Porque sois fortes. Beleza. E a palavra de Deus está em vós. Maravilha. Só isso? Cadê? Olha só. E já vencestes o maligno. Já vencestes o maligno. Note que João não está usando o termo, vocês vão vencer. Ele não está falando de algo futuro. Não é promessa, já é realidade. Já vencestes o maligno. Isso é importante, não se esqueça. Note, se o apóstolo João, através de Deus falando através do apóstolo João falou, já vencestes? Se eu tenho que vencer, é porque tem risco de eu perder. Se eu tenho que vencer, isso quer dizer que é uma batalha, é guerra. Eu tenho que vencer. Eu posso perder. Lembre-se, é batalha, é guerra. Mas uma coisa mais interessante ainda é na oração do Pai Nosso. Olha só
Olha o que o Senhor falou: livrai-nos do mal. Jesus falando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, ok. Mas lá na frente fala: livra-nos do mal. Jesus falou: livra-nos do mal. Mas o apóstolo João fala: e já vencestes o maligno. Jesus falou: livrar-nos do mal. Mas o apóstolo João fala: você já tem vencido. Você já tem conseguido vencer. Não é uma promessa, não é somente uma oração, mas é uma realidade. No texto, vencer não é promessa, já é realidade, já era algo que eles estavam vivendo. Eles estavam vencendo. Já vencestes. E aonde que o mal está? Ele fala: vencestes o maligno. Aonde que o mal está? O mal está em todos os lugares. O mal pode estar dentro da igreja, em pessoas, em natureza pecaminosa, gente que anda na carne. O mal está lá fora. O mal está nas redes sociais. O mal está no WhatsApp. O mal está no TikTok. O mal está no Facebook. O mal está no YouTube também, sabia disso? O mal está na Netflix. O mal está no Disney Plus também, sabia disso? O mal está em todos os lugares. Mas escondi a tua palavra no meu coração. O mal está em todos os lugares. Não é somente nas baladas. Não é somente nos bailes funks que tem por aí. Não, é em todos os lugares. Se você não vigiar, até dentro da igreja tem. Mas quem é santo, santifique-se mais ainda. João está falando: já vencestes o maligno. Eu vim te dizer, só de você jovem estar aqui, você já é um vencedor. Já é uma vitória. É uma vitória contra o sistema. É uma vitória contra o mundo. É uma vitória contra a sua carne. É uma vitória contra o diabo. Só de você estar aqui, você já é o vencedor. Mas se é algo mais profundo ainda, como que você vence o mal? Como que a gente pode vencer o mal? Em primeiro lugar, fugindo. Fugir, para muitos, é uma atitude de covardia. Mas, para nós que somos crentes, fugir do pecado é atitude de coragem. É atitude de coragem. Lembre de José, a mulher de Potifar: deita-te comigo, mas ninguém vai ver não, fica tranquilo. A mulher de Potifar. Ele, ó, vou embora. Sai de mim, Satanás. Era isso. Ele fugiu. Picou a mula mesmo, foi embora. Ele reconheceu a sua fraqueza. Eu sou humano. A minha carne quer, mas o meu espírito foge dela. Foge dela. Tem que fugir, gente. Tem que parar de conversar no WhatsApp. Tem que parar de ir atrás. Tem que parar de dar bola. Tem que cortar pelo mal essa raiz aí, irmão. Corta, foge. Foge que é laço, literalmente. Tem que fugir do mal. Fugir de toda aparência do mal. Não pode ficar do lado, tem que fugir mesmo. Tem situação que tem que fugir, tem que meter o pé. Corre, não é pra você. Foge dela. Exclui o contato. Para de falar, para de conversar, bloqueia mesmo. Tem que bloquear. Paulo falando para Timóteo: olha só, foge das paixões da mocidade. Em outra versão diz: foge dos desejos malignos da juventude. O mal não está somente no diabo, está na juventude, está na carne. A gente quer o que é mal, sim ou não? Sim ou não? Ok, mas tem que fazer o que? Fugir. Tem que fugir, gente. Tem que parar de dar bola. Como que vence o mal? Revestir da armadura de Deus. Paulo falando também: revestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mal. Tem dia mal, mas como que a gente vence o dia mal? Revestindo a armadura de Deus, cingindo com o cinto da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, a palavra do Espírito, a palavra que é a Bíblia. Tem que fugir. Mas quer uma notícia boa? Você jovem, você pode vencer o mal. Não é pastor que vence o mal. Não é somente gente que está na tribuna que vence o mal. Não é somente gente que toca que vence o mal. Não é somente gente que é do manto que vence o mal. Não. O jovem pode vencer o mal. O jovem pode vencer o mal. Um adolescente pode vencer as armadilhas de Satanás.
Um jovem consegue vencer isso. É possível ser jovem, mas ser santo. É possível ser jovem e se manter puro. É possível ser jovem, mas vencer a carne, o diabo, o mundo, o sistema, quem vir contra ele, mas é possível. Não é uma promessa distante, é uma realidade para você. Eu vim dizer nessa noite que você consegue. Através do Espírito de Deus você consegue. Através da graça de Deus você consegue. Através da oração você consegue. Esse século está vindo com tudo, gente. As pessoas, os jovens estão vindo com tudo. As drogas estão vindo com tudo. As influências estão vindo com tudo. Qualquer coisinha que a gente vê, a gente já começa a imitar. Qualquer coisinha que a gente assiste, a gente já começa a imitar. E pouco a pouco, a gente perde a palavra. Pouco a pouco, a gente vai se distanciando. Mas é possível ser jovem, ter 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, mas dá para vencer. Não é impossível, dá para vencer. Não é distante. Se o apóstolo João falou, já vencestes, é porque você já tem vencido. Você já é forte. Então, em Deus, nós somos fortes, em Deus nós temos a palavra, e em Deus nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Nessa noite, essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração e ao seu coração. Você é forte, você consegue, você tem ajuda, você consegue vencer, Deus é com você. Maior é aquele que está com você. E se você pode, fique em pé comigo, por gentileza. Isso me lembra um hino muito conhecido, da Cassiane. Quem souber me ajude, por favor. A tua palavra. A tua palavra esconde. Aonde? Para qual finalidade? Contra ti, Senhor. É através dela que a gente consegue, nela a gente tem força. Aqui está a resposta da luta contra a carne. Mortifica, renuncia. Você consegue. Para quê? Para a honra, para a glória dele, a gente consegue fazer isso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não há propósito, não vejo. Quem é Deus para você? A palavra de Deus é fogo também. Ela vai purificar seu coração, a sua mente. Continue. Para quem conhecer, para quem ver. É o brilho do Espírito Santo em você. Feche seus olhos neste momento. Vamos orar. Quebrante seu coração. Fale as tuas dificuldades para Deus. Fala das lutas contra a carne que só você sabe. Fala daquele pecado de estimação que você não consegue largar. Abra seu coração. Deus quer que você confesse. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para purificar de toda a injustiça. Você tem um advogado, ore nesse momento. Senhor meu Deus, aqui está a sua juventude. Continua sustentando com um braço forte, com mão forte, para que eles possam continuar resplandecendo, para que eles possam continuar vencendo, para que eles possam continuar lutando, vencendo a carne, vencendo o diabo, vencendo o mundo.
O Senhor diz que nós somos fortes, nós acreditamos. Nós acreditamos que a força vem de Ti. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É na sua fraqueza que a força dele vai prevalecer. É na sua fraqueza que ele te faz forte. É na sua luta que ele manifesta a graça dele. É possível permanecer. Guarde a palavra no coração. Vencer não é somente uma promessa, mas é a realidade para você. E assim, permaneça firme, persevere. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.